Colegas, hoje vou conversar mais um pouco contigo e sobre um tema fundamental que vem logo ali adiante a discussão na nossa categoria, que é a manutenção do nosso sindicato CEPERS, filiado à CUT ou não. Este tema é muito importante, por isso nós temos que analisar e refletir profundamente sobre a nossa ação e a nossa decisão futura. Na nossa Assembleia, no dia 27, teremos que provavelmente tomar uma grande decisão. Não sabemos ainda se virá à tona, mas temos que estar preparados. Que é a questão da manutenção do CEPERS filiado à CUT ou não. Por que isso é importante para nós? Desde a nossa disputa, inclusive, pelo sindicato, a gente tem colocado que as nossas lutas serão muito mais nacionais em 2015 do que propriamente estadual. Se bem que teremos muita luta estadual, com certeza. Mas é a questão do piso, é a questão dos royalties do petróleo e, para isso, nós vamos ter que enfrentar muitas viagens ainda a Brasília para fazer uma pressão muito forte em cima do Congresso. Mas eu quero convidar vocês a gente fazer um passeio pelo passado. E eu quero começar no ano em que nós conseguimos o nosso plano de carreira, 1974. Em 1974, nós começamos a ter um salário dentro de um plano de carreira que fazia com que os professores fossem valorizados e que muitos quisessem entrar nessa profissão, porque era uma profissão que compensava não só a nossa questão pedagógica, o prazer de estar trabalhando na educação, mas a valorização do professor e reconhecimento também financeiramente era uma referência, e uma referência muito importante. Eu gosto sempre de brincar, e a gente sempre diz isso, né? Em 74, e naquela época ainda, casar com o professor era considerado dar o golpe do baú. O professor era reconhecido na cidade, aquele profissional que podia trocar de carro, o fusquinha do ano, sempre o professor conseguia ter. Mas o professor também podia trabalhar 20 horas. E a gente trabalhava 20 horas, tinha 20 horas para podermos ler, nos informar e participar ativamente do nosso sindicato. E não devemos esquecer que naquele momento a gente vivia um momento de ditadura no país, onde as liberdades democráticas eram muito vigiadas e não eram tão liberdade assim. Bom, naquele momento, em 74, que a gente começou a ganhar um salário em janeiro, quando chegou em dezembro, nós já estávamos ganhando somente 85% do valor do nosso salário, porque era uma inflação muito alta. Eu quero lembrar para vocês que nós tivemos grandes reajustes já durante a nossa história. Quero lembrar principalmente, que uma vez nós tivemos 115% de reajuste. Só que a gente não pode esquecer que naquela época nós tínhamos uma inflação galopante no nosso país. Então, do 115, numa inflação de 85% ao mês, aquele 115 que valia isso no início do mês, no final já valia 30% somente. Então, só para vocês perceberem o quanto a inflação defasava o nosso salário em apenas 30 dias. Tivemos muitas lutas nesse espaço de tempo, e lutas importantes. Nós tivemos a luta pelos 2,5, que alcançamos, mas também tivemos derrotas importantes, inclusive a dos 2,5. E aqui eu gosto sempre de lembrar, quem é mais antigo lembra, o apoio que nós tivemos na luta pelos 2,5 foi dado pelo mesmo que depois, assumindo o governo, nos retirou os 2,5, que foi o governo Simon. Tivemos também ataques à nossa categoria, quem não lembra, quando éramos perseguidos por cachorro, por cavalos, porque nós buscávamos retomar aquilo que tinha sido tirado de nós. Bom, passou aquele momento mais duro da ditadura. Em 89, nós vendo que a luta sindical e os avanços dos trabalhadores se tornavam mais difíceis, nós começamos a discutir então a importância da gente ampliar as nossas ações em conjunto com outros trabalhadores. 89 foi a proposta para a nossa Assembleia para filiarmos o CEPERS à CUT e fomos derrotados.
1990 começam as políticas neoliberais serem aplicadas no país e de uma forma muito forte. E o nosso arroxo salarial chegou ao cúmulo de recebermos, o que nós recebíamos em 74, chegou ao cúmulo de recebermos 15% deste valor. Neste processo de perdas constantes e cada vez nos sentindo mais acuados, a categoria decidiu, e uma sábia decisão, que deveríamos estar em conjunto com todos os trabalhadores fazendo a luta. E nós filiamos a CUT em 96. A partir de 96, as lutas continuaram, o projeto neoliberal continuou atacando a educação, tivemos campanhas, inclusive, de desmantelamento da escola pública, até alguns processos sutis que aconteceram quando começaram a trocar o nome de professora por tia, e eu gosto sempre de chamar a atenção disso, porque tia, quando a gente quer deixar nossos filhos, não tem dinheiro para pagar uma babá, a gente deixa nos parentes. E a tia é um parente. Então, se incute na cabeça da sociedade que não precisa ganhar bem o professor ou a professora, porque ela é uma tia. Então, ela vai cuidar das tuas crianças e começa a se passar essa ideia de que não eram profissionais que estavam à frente dessas escolas, e sim alguém que é um missionário, um vocacionado e a missão. E o missionário, quando tu tem uma missão na vida, a gente sabe, tu vai cumprir a tua missão e tu não pergunta se vão te pagar ou não, né? Então, na verdade, o achatamento salarial, ele era trabalhado como alguém vocacionado, missionário, então não precisava realmente de ter um grande salário. O que acontece nesta caminhada depois que nós nos filiamos à CUT? E é importante, antes de nos filiarmos à CUT, nós tornamos o CEPERS, que era um centro de professores do estado do Rio Grande do Sul, o transformamos num sindicato. E neste momento a gente traz junto todos os funcionários de escola e somamos o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. E aqui a mídia é muito interessante porque ela trabalhou muito bem. Eu lembro muitas vezes de ver na grande mídia aqui do estado dizendo: ah, agora não é mais magistério, são os trabalhadores em educação. Eles podem tentar jogar para a sociedade, mas nós, educadores, não podemos cair nessa conversa. Por que não é mais o Sindicato dos Professores? Porque realmente agora ele engloba todos os trabalhadores, os professores e os funcionários de escola. Portanto, é sim um sindicato de trabalhadores da educação. Mas daí eu ouço com muita tristeza alguns professores disserem: mas eu não sou trabalhador, eu sou professor. O que é ser trabalhador? Talvez a gente tenha que trabalhar um pouquinho sobre esse conceito. Quem vende a sua força de trabalho, braçal ou intelectual, é um trabalhador. Nós, trabalhadores de educação, vendemos a nossa força intelectual. Nós não somos o dono da escola. Nós somos alguém que vende a sua força de trabalho por determinado tempo. Portanto, isso nos caracteriza enquanto trabalhador. Então, a primeira coisa que nós temos que quebrar, o primeiro tabu, é esse negócio de negar aquilo que nós somos. Somos profissionais de educação, somos trabalhadores. Tivemos dessa caminhada, depois que os funcionários se somaram, duas ações importantes. A primeira, quando nós começamos a discutir o piso salarial profissional. Tínhamos perdido os 2,5. Nós precisávamos recuperar a nossa questão salarial e também a valorização do profissional. Porque desde aquela época, a profissão de professor já não era mais atraente. O sucateamento e o arroxo salarial foi tão grande que o resultado que temos hoje, das escolas de faculdade de educação fechando, é resultado dessa política. Até porque todos nós sabemos que teve uma época que a Organização Mundial do Comércio tentou, e agora há pouco tempo ainda teve a resposta oficial do Brasil, porque queriam que se abrisse para o mercado a educação no país. E isso abrir para o mercado quer dizer, não teria diferença entre a escola pública e a escola privada. A cada real que fosse repassado para a escola pública, deveria ser passado para a escola privada. Isso a gente sabe o que aconteceria. As escolas públicas desapareceriam e ia ser um filé, né? Muito bom, muito lucrativo, assim como a saúde, para aqueles que querem ganhar dinheiro em cima da educação. Bem, conseguimos então em 2008, depois de 10 anos de muita luta,
e já junto com a Central Única dos Trabalhadores, inúmeras vezes, quem de nós, eu tenho certeza, em cada escola, em cada núcleo, vamos sempre encontrar alguém que foi a Brasília, que participou junto das nossas grandes caminhadas em busca do nosso plano do piso salarial profissional nacional. E também aqui no estado do Rio Grande do Sul, junto com os nossos funcionários, 10 anos de discussão e conseguimos aprovar em 2002 o nosso plano de carreira dos funcionários de escola. Isso tudo com muita movimentação, com muito apoio de outros sindicatos, que foi construindo essa nova força que o sindicato representa. Agora, a nossa tarefa próxima é fazer uma pressão muito grande em Brasília para que sejam regulamentados os royalties do petróleo. E daí eu pergunto para vocês, ok, temos que ir a Brasília, e Brasília, para quem já foi, já sabe, naquela imensidão de Brasília, tu põe 30 mil pessoas e como se não tivesse ninguém. Vamos imaginar que nós saímos da CUT, vamos ficar só nós, só o CEPERS. Se nós levarmos todos os nossos sócios, que hoje são 82 mil, a Brasília, ainda assim nós não teremos a mesma força que teremos hoje junto com a CUT e com a CNTE. Em primeiro lugar, os 82 mil não irão. Segundo lugar, nós não teremos condições financeiras de levar todos a Brasília. Terceiro lugar, vamos fazer pressão em cima de quem mesmo em Brasília? Única e exclusivamente em cima dos nossos senadores e em cima dos nossos deputados do Rio Grande do Sul. Santa Catarina para cima nós não temos como fazer pressão nenhuma. E a gente sabe que o Rio Grande do Sul não tem 50% mais um, nem no Senado e nem na Câmara Federal. Portanto, estrategicamente, para nós, é importante estarmos junto da Central Única dos Trabalhadores, até mesmo porque ela é a maior central do Brasil e a quinta maior do mundo, e junto com a nossa Confederação Nacional, a CNTE. Porque ali, rapidamente, tanto a CUT como a CNTE, como tem muitos sindicatos filiados, organizam e temos facilmente 100 mil pessoas em Brasília e de todo o Brasil podendo fazer a pressão em cima de todos os deputados e mostrando a nossa força. Então é importante que a gente pense sobre isso. E alguns pensam, pô, mas e a CUT? Quem é essa CUT? Às vezes na escola a gente ouve, parece assim que ela é um ser sobrenatural. Gente, a CUT é cada um de nós. É cada um trabalhador que é sócio de um sindicato filiado à CUT. É o metalúrgico, é o bancário, é o da saúde, é o professor tanto da particular como do estadual. Enfim, diversas categorias que são filiados à CUT. Mas além disso, e principalmente, são os pais dos nossos alunos. Aqueles que quando a gente resolve parar, seguram os seus filhos em casa, não forçam para que a gente retorne para a sala de aula e nos dão todo o apoio para que o nosso movimento tenha sucesso. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre uma fala que eu tenho ouvido muito nas escolas por onde eu tenho andado no estado, que é o pessoal dizendo, o CEPERS paga muito para a CUT. Então vamos esclarecer isso. Todo sindicato filiado à CUT, 10% da sua arrecadação é repassada para a central, de todos. Nós, do CEPERS, dos 10% que nós repassamos para a central, quase 4% é redistribuído para a CNTE, que é a nossa confederação. O restante que fica na CUT, dos 6 e pouco, nós temos a distribuição para a CUT nacional e a CUT estadual. Para quê? Para manter as lutas nossas, dos outros trabalhadores. Quando vocês virem a CUT na rua, vocês podem ter certeza, ali está o dinheiro de vocês. Mas tem mais, tem 3 grandes programas que a CUT mantém que são fundamentais. Primeiro, um fundo de greve, para auxiliar os seus sindicatos filiados quando tiver algum problema, como por exemplo o Paraná teve alguns anos atrás, quando o governo cortou o repasse do desconto dos seus filiados para o sindicato, para impedir a luta dos trabalhadores, foi a CUT que bancou através desse fundo de reserva para a manutenção da greve. Nós temos também os programas de erradicação do trabalho infantil, que a CUT age muito também para a proteção das nossas crianças, e também contra a violência contra as mulheres. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma casa de passagem em Pelotas, que foi construída e é mantida também pela CUT. Então, este repasse é para cuidar dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos seus filhos. E eu acho que isso, ao invés de nós cobrarmos, tem que nos encher de orgulho, porque nós somos participantes dessas políticas.
Daqui uns dias, provavelmente, nós teremos que tomar uma grande decisão. Esta conversa que nós tivemos, que sirva de uma profunda reflexão, porque nós podemos, a nossa decisão será a seguinte: se nós, no futuro, caminharemos sozinhos, de costa para o restante dos trabalhadores, ou vamos continuar juntos, caminhando lado a lado para construirmos as nossas grandes vitórias. Eu tenho certeza que tu vais querer continuar filiado à CUT.